Bom, pessoal, qualquer dúvida, vocês, como sempre, vocês me param, perguntam e a gente vai falando aí. Deixa eu colocar maior. Então, vocês estão enxergando minha tela aqui compartilhada, né? Eita. Agora apareceu aí. Então, vamos lá. O que nós vamos ver na nossa matéria de mineralogia? Quem que podia me dizer o que vocês acham que é mineralogia? Hã? Olá, pessoal. Início de semestre. Ânimo. O que vocês acham que é mineralogia? Estudo dos minerais, rochas, Isso. composição química, essas coisas dela. Exatamente. Nós vamos falar um pouco sobre como são formados os minerais. Depois que se formar os minerais aí, como são formados os minérios, tem uma diferencinha aí, até formar as rochas, né? Então, nessa primeira parte aí, a gente vai falar do planeta Terra aí, que é a estrutura, como começou a Terra, por que começou esses minerais, de onde vêm essas propriedades. Depois a gente vai falar um pouquinho de mineralogia básica, que é a parte lá de parte química, como identificar um mineral, mineralogia sistemática, que é a formação desses minerais. Aí a gente passa aí para a petrologia, que a gente fala, né? Que é estudo das pedras, né? Das rochas. A gente vai falar de rochas ígneas, sedimentares. A gente vai falar aí um pouquinho de tempo geológico e geologia estrutural, ou seja, como identificar o tempo que foi feito essas rochas, quanto tempo ele ficou, em que região foi criado. Aí nós vamos começar a colocar geologia na engenharia, tá? Então vamos ter uma noção aí de como a geologia vai agir na engenharia, principalmente na parte de minas, tá? A parte de ouro, carvão, essa parte. Daí a gente vai um pouquinho de hidrologia. Aí a gente vai falar também que envolve a nossa parte de engenharia. É importante para a gente essa parte de hidrologia, tá? De águas subterrâneas, afloramentos e tudo mais. E aí a gente vai para os recursos energéticos, que é o petróleo e outros tipos de minerais aí que tem recursos energéticos para a gente, tá? Então, essa vai ser a base de estudo nosso. E aí começa toda a nossa aula. Então vamos lá, o que nós vamos ver hoje? Hoje a gente vai falar sobre estrutura geológica e a dinâmica da crosta terrestre, tá? Que a crosta terrestre tem uma dinâmica enorme. Então vamos entender como funciona essa parte de crosta terrestre aí. Primeira coisa que a gente tem que ver aí, gente. Como sempre, nós temos aí uma situação, um problema, né? Para a gente falar aí na nossa aula. Então, o que é a nossa situação problema? Então, vamos falar o seguinte: você vai atuar como consultor técnico de uma grande mineradora e é responsável pelos projetos de exploração, mas de vez em quando também possui outras tarefas, como ministrar um curto curso de extensão, que é o seu desafio atual. Em parceria com outro profissional, será realizada uma análise dos minerais formadores de rochas e de minerais de uma mina de exploração de ferro. E por isso deve-se primeiro abordar aspectos básicos sobre os materiais geológicos encontrados nessa mina. Imagine que você decidiu se unir a um geólogo da empresa para que pudessem fazer o melhor planejamento para esse curso aí, esse mini curso que vai ser feito para o pessoal. Então, durante a reunião de vocês, vocês concordaram que antes de mais nada seria interessante abordar alguns conceitos aí para permitir que o aluno compreenda os materiais geológicos.
Então, nessa fase, foi decidido que vocês tratariam de alguns temas. E você resolveu se planejar e escrever esses temas aí. Umas perguntas para esses temas. Então, qual que é? Qual é a afinidade geoquímica do ferro? Como na empresa exploramos rochas na crosta? Quais são os elementos químicos mais comuns dessa camada? Aqui, gente, é uma pergunta só. No livro está duas perguntas, mas aqui é o seguinte. Como na empresa nós exploramos rochas da crosta terrestre, quais são os elementos químicos mais comuns nessa camada da crosta, tá? Então, isso aqui é uma pergunta só. Qual a função... Na verdade, eu respondi acho que as duas, mas vocês vão ver que é a mesma resposta. Então, quais a função da tectônica de placas e qual a sua implicação para a engenharia e mineração? Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho desses negócios aí que a gente está falando. Bom, a Terra, gente, como que surgiu a Terra? Vocês lembram da história do Big Bang? Então, teve uma explosão gigante no universo. Aí começou-se por gravidade rotacional. Então, tem toda aquela gravidade rotacional de formação de planeta, que eles vão juntando todos os pontinhos das explosões que estão em volta e vão se acumulando, formando um novo planeta, tá? Quem já viu isso, quem já viu astrologia aí, como forma, ou a formação do mundo, como foi assim que se formou a Terra. Então, a Terra era um gigante bloco de pedra aí, rochoso, tá? E eles tinham poucos elementos químicos aí no começo. Só que aí o que acontece? Começou a Terra ainda como muito jovem, tinha chuva de meteoros, né? Que a gente chama de planetoides, que eram os meteoros um pouco maiores, né? Então, como tinha vários aí no espaço ainda, então tinha chuvas de meteoros constantes aí na Terra, tá? Então, esses corpos estelares aí, conforme eles iam impactando com a radiação e tudo mais que ia expelindo, e com a energia cinética deles, né? Ele foi aquecendo a Terra. E aí a Terra foi começando a se aquecer, e formou aí uma grande bola de lava aí gigante num período bem da formação dele, tá? Daí o que acontece? Depois que ela estava inteira líquida, que nessa época ainda era líquida, ela começou a se resfriar, aí não tinha mais o impacto desses planetoides, começou a diminuir a temperatura e ela começou a se resfriar, tá? Daí o que acontece? Os elementos mais pesados aí, mais densos, eles foram sendo direcionados lá para o centro da Terra. Então, o níquel, o ferro, eles foram lá entrando mais por dentro da Terra, tá? E os elementos que são mais leves, como alumínio, silício, magnésio, eles foram se concentrando na parte mais externa da Terra, na parte superficial da Terra. Então, quando a gente soma esse fenômeno de diferenciação química, a gente tem que destacar que próximo da zona aí de contato com a atmosfera, ou todo o material da superfície aí acabou se resfriando, formando uma casca rígida, tá? Que à medida que a gente vai avançando para o interior da Terra, ela vai se tornando um material mais maleável, mais pastoso, mais viscoso, até chegar no centro da Terra. Então a gente tem dividido a nossa Terra em crosta, manto e núcleo. Então são 3 camadas aí. Essas 3 camadas nós temos umas subdivisões aí, tá? A gente tem a crosta e o manto. No manto a gente tem o que a gente chama de manto superior e o manto inferior. Dentro do manto superior, esse pedacinho mais fininho aqui, em preto, aqui, esse risquinho preto,
nós temos a litosfera e a astenosfera, tá? E no núcleo, a gente vai ter um núcleo externo e um núcleo interno, que aproximadamente ele é bem líquido, né? Então aqui você tem as distâncias de chegar até a profundidade, em quilômetros, então o centro da Terra estaria a aproximadamente 6.000 quilômetros de profundidade, tá? Então vamos para a próxima aí. Bom, a gente falou que na nossa crosta aqui, aliás, no nosso manto aqui, a gente tem a litosfera e a astenosfera, né? Que faz parte aqui da nossa parte externa aqui. A astenosfera é a parte gasosa aí que a gente tem de ar. A litosfera, ela é a camada sólida mais externa da nossa Terra, tá? Que ela é composta por rochas e solos. Então, ela é formada pela crosta e parte do manto superior. Então, isso que forma a nossa litosfera. Então, nós temos nossa crosta aí, tá? Nós temos o que a gente chama de crosta continental e a gente tem o que a gente chama de crosta oceânica. O que significa crosta continental e crosta oceânica? Logicamente, a crosta continental é onde aparece a Terra, tá? Então, os nossos continentes, Brasil e tal. E as crostas oceânicas são os mares. Mas entendam que a gente está falando de crosta, ou seja, é abaixo da água, tá? Então, embaixo da água tem uma parte sólida, que, lógico, impermeabiliza essa água, forma os oceanos. E a crosta continental é os continentes mesmo, onde tem a terra mesmo, as rochas, montanhas, cadeias, cordilheiras e tudo mais, tá? Bom, tem mais uma coisa que a gente precisa entender aqui, que acontece no meio dessas crostas aqui, tá? No meio dessa camada aqui, entre o manto e a crosta, então quando a gente fala desse manto aqui, dessa crosta, nós temos uma camada ou uma descontinuidade que a gente chama de Morokovitch, aliás, Morovitch, que também é chamada por Moro ou descontinuidade de M. Mas por que é interessante essa descontinuidade? É porque o que acontece? Essa descontinuidade é o que separa a crosta do manto. E o que a gente chama de descontinuidade, pessoal? Então, eu tenho uma determinada densidade na crosta e eu tenho uma outra densidade no manto, tá? E aí, se você fizer análise sísmica, a gente ia falar, beleza, então nós temos as mesmas densidades, então sai de uma densidade e já muda para a crosta, qual é a outra densidade? Não. Quando foi feito o estudo aí, com análise sísmica, feito ressonâncias sísmicas aí, eles descobriram que entre a crosta e o manto tem uma velocidade muito grande dessas ondas sísmicas, tá? Então, que tem um outro tipo de material no meio da crosta e do manto, que é um material que tem uma densidade menor que o manto, tá? Que tem uma oscilação maior aí e chama-se essa descontinuidade M, ou descontinuidade de morro, tá? Isso é muito importante na hora que a gente for ver as placas tectônicas, que elas vão se movimentar e tudo mais, ok? Mas entendendo aí o que é a descontinuidade de morro. Pessoal, dúvida até agora? Falem comigo para me saber se vocês estão aí. Nada por enquanto. Tá dando para entender? Regiane, tá entendendo legal? Tô sim, professor. Marco? O Marco não tá afim de falar hoje. Bom, então vamos para frente. Aí aconteceu o seguinte. Teve um cara chamado Goldschmidt, que ele fez o seguinte. Ele pegou e começou a fazer uma análise de elementos químicos que um possui com o outro, e ele
conseguiu achar uma classificação que consegue juntar esses elementos em alguns grupos, tá? Então ele fez um agrupamento aí em famílias chamadas geológicas geoquímicas. Então ele pegou os elementos químicos que têm maior afinidade entre eles e formação aí de minérios, e através desses elementos químicos ele conseguiu fazer um agrupamento aí desses elementos, tá? Então vamos lá, o que ele achou aí? Então são 4 tipos aí de famílias geoquímicas. Nós temos as atmófilos, tá? Eles são os encontrados principalmente ou às vezes exclusivamente no estado gasoso. Então, geralmente ele é em estado gasoso e às vezes, com certeza, eles são de estado gasoso. E, devido à sua variação de volatilização aí, eles são encontrados tanto na atmosfera como na hidrosfera. No caso do oxigênio aí, né, gente? Que a gente pode colocar, achar ela na atmosfera, como oxigênio, ou quando se junta aí 2 oxigênios com hidrogênio, vira água, que é o 2 hidrogênios e oxigênio vira água, que é o H2O, né? Então ele pode ser achado tanto na atmosfera como na hidrosfera. Depois eu tenho a tabela periódica mostrando essas situações, a gente consegue entender um pouquinho melhor, tá, gente? Bom, outro grupo são os litófilos, tá? Eles são encontrados principalmente aí como os elementos aí mais reativos do bloco SF, né? O bloco SF é aquele que tem um elétrons aí com maior energia aí na nossa tabela periódica. Então, a gente vai entrar também nessa classificação, alguns não metais e alguns tipos de metais também, tá? Então, tem alguns litófilos, além dele ser os nossos componentes químicos, que estão lá como maior carga de elétrons, tem alguns metais e não metais no meio dessa situação aí, tá? E eles têm uma afinidade a mais aí com silicatos, sendo que eles são encontrados aí na maior parte da litosfera. Então, lembrando, silicato ele tem uma densidade menor, né, gente? Ele fica na litosfera, como magnésio, como alumínio, que a gente falou. Então, fica lá na litosfera, na crosta terrestre. Tem os calcófilos. Quem são os calcófilos? Eles são os elementos aí que são encontrados no manto terrestre, como o cobre, tá? Então já está mais abaixo aí, não está mais na crosta, tá? Tem o enxofre, tem o selênio, e eles são conhecidos aí como metais pobres, né, gente? Ou ainda fora dessa classe, os não metais pesados, né? Então possui mais afinidade com as fases sulfetadas do que com oxigênio. Então você vai ver aí que eles vão se juntar mais com enxofre, com selênio. Então não vai ter muito a parte do atmófilos lá, tá? Então não vai ter a parte do oxigênio, tudo tem essa parte externa. Então forma assim um composto altamente insolúveis. E a gente tem os siderófilos. Então eles são constituídos por elementos em transição externa e interna com alta densidade, tendo grande afinidade geoquímica com o elemento ferro. Então, tanto na fase sólida quanto na fase fundida, ou seja, derretida, também pode se agregar o níquel, o cobalto e o plutônio, sendo aí elementos mais comuns no núcleo da Terra. Então, eles estão lá no núcleo derretido da Terra, tá? E eles apresentam uma maior afinidade com ferro do que oxigênio e enxofre. Então, eles têm encontrado também em meteoritos, eles são encontrados em meteoritos. Então, vocês viram a afinidade, quando a gente fala de afinidade, então, os siderófilos, eles têm mais afinidades com ferro do que oxigênio e enxofre. Os calcófilos, eles já têm mais afinidade com os sulfetos do que com o oxigênio. Os litófilos já são mais com o oxigênio, porque está lá na crosta da Terra, né?
Vamos entender eles aqui. Então, aqui a gente tem os elementos atmófilos, que são geralmente gases, né? Tem o gás hélio, vai ter aqui oxigênio, tem todos os nossos gases, tá? O cloro, que é um gás. Então, essa parte, gás xenon, então essa parte é o que a gente tem, assim, o atmófilos, tá? Eles são mais ligados ao a parte da atmosfera, por isso que há atmófilos, mas a parte externa aí da nossa crosta, tá? Parte de gasosos. Temos os elementos litófilos, tá? Que nem a gente falou, que ele já está lá na crosta terrestre. Então aqui a gente tem o magnésio, a gente já tem o níquel, tem o ferro, tem manganês. Esses são os mais encontrados aí. Alumínio. Eles são mais encontrados aí na crosta terrestre, né? Tem o silício também que está por aí, e assim por diante. Os calcófilos, que é o que a gente falou, que ele já está lá no manto inferior, né? Ó, a gente consegue ver aqui, tá vendo? Ó, manto superior são os lisófilos, na crosta terrestre, na hidrosfera, na atenosfera, temos os gasosos, né, os timófilos, e nós temos os calcófilos, que eles já estão aqui no nosso manto inferior, né, na parte mais quente aí. Então aqui a gente vai ter o cobre, o zinco, a galena, o ouro vai estar nessa parte aqui do manto inferior, e vai ter também o ferro, tá? E a gente tem os elementos siderófilos, que eles já estão no núcleo da Terra. Então, os elementos químicos aí que têm mais afinidade no núcleo são também o ferro, o cobalto, o níquel, tem o ouro. Então, tem vários componentes aí, mais no centro da Terra, carbono e tudo mais. Então, pessoal, quando a gente fala de afinidade, com um elemento com afinidade com outro, quando eles começam a se formar em minérios, que eles têm umas afinidades entre esses grupos, a gente vê que o ferro praticamente está em todos, né? Então a gente consegue achar ferro tanto no manto superior, a gente consegue achar ferro no manto inferior e a gente consegue achar ferro aí no núcleo em estado aí já líquido, né? Pastoso. Ele não é líquido, ele é pastoso, né? É um viscoso, que a gente fala. Ele é mais viscoso. Dúvidas sobre esses elementos químicos aí, pessoal? Tranquilo até aí? Tranquilo.